humanidade já produziu coisas incríveis que há décadas atrás seriam difíceis de imaginar, mas como nem tudo são flores, hoje vou te mostrar alguns dos mega projetos que deram completamente errado, causando bilhões em prejuízo. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like e se inscreva no canal. E vamos nessa! Seu próprio castelo pode parecer o auge do sucesso, mas e se você tivesse que morar em um que é a cópia exata de outros 700 vizinhos? Ainda seria algo tão cobiçado? Essa foi a aposta do Burj Al Babaz, um condomínio na Turquia que pretendia vender o sonho de princesa para os bilionários ali do Oriente Médio. A ideia era transformar uma região de águas termais numa espécie de vilarejo de luxo, com mais de 700 mini palácios equipados com spa, hidromassagem e todos os maiores luxos que só um ricaço pode ter, viu? O problema é que o projeto ignorou o básico. Dificilmente o milionário aceitaria morar em um castelo do Shrek sem qualquer exclusividade. Daí, além do interesse menor do que o esperado, quando a crise econômica bateu e o preço do petróleo caiu, os investidores sumiram e a construtora acabou falindo em 2018, deixando uma dívida de dezenas de milhões de euros, e o projeto foi completamente abandonado. Hoje, o lugar é uma paisagem surreal de centenas de torres no estilo gótico inacabadas, que parece mais um cenário de filme de fantasia ali deixado para trás, né? No fim das contas, o que era para ser um reino encantado dos playboys virou o vilarejo fantasma mais caro do planeta. Vocês estão de sacanagem! Você pagaria o preço de um carro usado por um aeroporto internacional inteiro? Na Espanha, gastaram 1 bilhão de euros para erguer o aeroporto da cidade real, mas a falta de logística foi tão grande que ele acabou sendo abandonado e sendo leiloado por apenas 10 mil euros, pouco mais ali de 62 mil reais, o valor de um carro popular. O plano era ser uma alternativa ao aeroporto de Madrid, só que os idealizadores ignoraram o fato de que o local ficava a mais de 200 quilômetros de distância da capital. Tudo isso? Além de ser longe pra caramba, o projeto foi ousado e caro. Eles construíram uma das maiores pistas da Europa com 4 km de extensão, preparada especificamente para um avião, o A380, um bichão gigante que nunca nem chegou a pousar por lá. Para piorar, enquanto a obra era feita, o aeroporto principal de Madrid estava dobrando sua própria capacidade, o que fez o aeroporto de tão distante ter ainda menos sentido, né? Daí não teve jeito. Com estrutura para receber milhões de passageiros, o local operou praticamente às moscas desde a inauguração em 2008 até chegar à falência em 2012. Hoje, esse deserto de concreto serve apenas como um monumento bilionário ao desperdício de dinheiro. Foi comprado por um grupo de investidores chineses por uma merreca, mas continua sem nenhum projeto divulgado. Lá em Tianjin, na China, existe um gigante de aço que serve apenas para ostentar um recorde mundial muito amargo, o de arranha-céu fantasma mais alto do mundo. O Gold Finance 117 foi projetado para ser luxuoso, com 128 andares e um centro financeiro comercial vertical de dar inveja em todo mundo, mas que hoje não passa de uma carcaça vazia no meio da cidade. A ideia do bilionário Pan Sutong era criar um paraíso exclusivo para os super ricos, incluindo um deck em formato de diamante no topo, onde os moradores poderiam nadar ou jogar polo aquático a quase 600 metros de altura. O projeto começou em 2008, mas foi atropelado por crises econômicas e um colapso na bolsa chinesa em 2015. E aí, né, meu filho, sem dinheiro não conseguiram concluir e deu ruim. O golpe de misericórdia veio em 2018, quando o governo proibiu por lei qualquer construção
que ultrapassasse os 500 metros de altura. E como esse prédião aí já tinha superado esse limite, ele ficou proibido de avançar e entrou em um limbo eterno, sem nunca ter recebido um único morador. Esse baita elefante branco entrou para o Guinness como o maior desperdício de espaço do planeta, e hoje o governo estuda até mesmo a sua demolição. Dubai é a cidade das megalomanias, né? E uma delas foi quando investidores resolveram desenhar o mapa mundi dentro do oceano. Que? World Island era para ser um arquipélago de 300 ilhas artificiais que, vistas de cima, formavam todos os continentes com os países da Terra. A ostentação era tanta que famosos e bilionários pagaram até 50 milhões de dólares para serem donos de um país, ali exclusivo, mano, lá no Golfo do México. O problema é que o sonho bateu de frente com a realidade e tudo deu errado. Primeiro, a crise de 2008 fez as obras pararem. Depois, a engenharia falhou feio ao ignorar a força das marés. Sem uma contenção decente, a areia começou a sofrer erosão e as ilhas simplesmente começaram a afundar no mar. Para completar o desastre, a água entre as ilhas ficou parada, criando um pântano fedido cheio de mosquitos em um lugar que deveria ser perfeito, né, pelo preço que foi pago. Hoje, quase todo esse mapa mundi é um monte de areia abandonado, com exceção de um clube de praia ou outro que ainda resiste. As ilhas continuam sem luz, sem esgoto e sendo engolidas pelo oceano, provando que nem toda a fortuna de Dubai consegue peitar a força da natureza. Na Indonésia, o centro esportivo de Hambalang virou o exemplo perfeito de que a pressa e a corrupção podem estragar qualquer investimento público. A ideia era criar um complexo gigante para treinar atletas de elite, mas os responsáveis esqueceram de verificar o solo onde estavam pisando antes de começar a construir. Os caras gastaram centenas de milhões para levantar prédios de concreto pesados num terreno que era basicamente de barro. Mas como isso foi possível? Por negligência e para acelerar a entrega da obra, responsáveis pularam os testes de solo fundamentais e ignoraram que a geologia da região já era famosa pelos deslizamentos de terra. Pelo que parece, estavam nem aí para a obra em si, né? Os políticos só queriam mesmo era desviar dinheiro. A física não perdoou e o resultado foi catastrófico antes mesmo do fim da construção. As fundações cederam, os muros desabaram e os prédios começaram a rachar, indo morro abaixo. O que sobrou desse projeto foi só um esqueleto torto e um dos maiores escândalos financeiros do país. Hambalang era para produzir medalhistas olímpicos, mas virou uma lembrança de incompetência e imprudência. A cidade universitária da UEA é o retrato definitivo do desperdício e da desconexão governamental com a realidade. O projeto desperdiçou mais de 300 milhões de reais do dinheiro público para erguer uma metrópole no meio da mata, cometendo um erro bastante idiota, viu? Ignoraram que os alunos odiaram a ideia. A proposta de confinar milhares de estudantes a quilômetros de Manaus, longe da zona urbana e acessível apenas por uma estrada precária, soava menos como um campus e mais como uma prisão ou um exílio forçado. Ninguém queria morar isolado, sem comércio ou lugares de diversão, em um delírio megalomaníaco de criar uma cidade estudantil do zero no meio do nada. Além desse erro estratégico, houve o desastre financeiro e ambiental. O Ministério Público Federal travou a obra devido aos grandes danos à floresta e o desvio de dinheiro público por parte dos políticos. O resultado é um cenário pós-apocalíptico, 13 milhões de metros quadrados, onde estruturas cederam antes mesmo de serem inauguradas e o mato engoliu o concreto. O que deveria ser um polo de saber virou um entulho gigante, onde o dinheiro do povo serviu apenas para desmatar uma área verde e alimentar os cupins. E claro, né, enriquecer ainda mais os nossos políticos. No Missouri, a usina de Taunsauk operava como uma bateria de água, mas os engenheiros confiavam cegamente em sensores eletrônicos para saber se o reservatório estava cheio ou não estava. Se tratava literalmente de uma piscina gigante construída no topo de uma montanha,
Uma obra cara que poderia ser tranquilamente uma das maravilhas da engenharia moderna, mas deu tudo errado. Em dezembro de 2005, esses aparelhos falharam, ou seja, as bombas continuaram jogando água acima do limite e não deu outra. Tudo explodiu. Sem ter para onde escoar o excesso, a água passou por cima do muro e começou a destruir a fundação da parede por erosão. O resultado foi um tsunami de 4 bilhões de litros, que desceu a montanha varrendo tudo que tinha pela frente, inclusive a casa de uma família que morava em um parque logo abaixo. Por um milagre, todo mundo sobreviveu, mas a estrutura precisou ser totalmente refeita do zero. O motivo do desastre foi um erro básico. O projeto original não tinha um ladrão, aquele cano de escape essencial para a água sair quando o nível sobe demais e evitar que a pressão exploda tudo. É difícil acreditar que engenheiros americanos tenham ignorado algo tão óbvio. Aqui no Brasil, qualquer bombeiro hidráulico meia boca sabe que caixa d'água sem ladrão é pedir para dar problema. No fim, tiveram que reconstruir tudo apenas para incluir essa saída de segurança que deveria estar lá desde o primeiro dia. Na Malásia, resolveram gastar 100 bilhões de dólares para criar um paraíso em 4 ilhas artificiais. O plano da construtora chinesa Country Garden era atrair a elite da China para morar numa cidade verde futurista, longe da poluição e dos preços abusivos de Xangai. Só que o governo chinês resolveu estragar a festa e implementaram leis rígidas sobre investimento fora do país. E o investimento em apartamentos ficou ilegal da noite para o dia para os principais financiadores do projeto. Do nada, os investidores sumiram, a construtora acumulou uma dívida de 200 bilhões e a cidade estacionou em 15% do que deveria ser. O lugar é gigante, mas quase ninguém mora lá. Tem um shopping luxuoso com quase todas as lojas fechadas. À noite a cidade fica em um breu total, já que só 1% das moradias está ocupada, sendo que tem gente morando sozinha em um prédio inteiro. Já pensou em investir essa nota e tudo dá errado porque o governo decidiu mudar uma lei do nada? Gastaram uma fortuna para reformar uma ponte inteira, mas era melhor ter deixado como estava. Esse foi o vexame da ponte Gaoliao, em Taiwan. Em 2022, um tremor de magnitude 6,8 atingiu a região, e o que deveria ser uma estrutura reforçada e segura simplesmente ficou arruinada. A parte revoltante é que o desastre não foi culpa apenas da natureza. A ponte tinha acabado de sair de uma reforma geral, mas a execução foi tão porca que liberaram o tráfego antes mesmo do concreto secar totalmente. Quando o chão balançou, os pilares não tiveram força para segurar o peso dos veículos e tudo veio abaixo. O asfalto caiu quase inteiro, enquanto a base da ponte virou pó. Por sorte, ninguém saiu ferido, tirando a ponte, né? Sério mesmo? Como os caras liberam a ponte antes do cimento curar totalmente? Nem o pedreiro mais orelha seca do seu bairro cometeria esse erro tão idiota. E até nos Estados Unidos tem coisa que dá errado. E eles conseguiram a proeza de gastar uma nota numa ideia de usina que nunca gerou energia nem para carregar a bateria de um celular. A proposta era construir a usina usando módulos pré-fabricados que seriam apenas encaixados no canteiro de obra, como se fosse um Lego gigante de reatores nucleares. Porém, na vida real, a teoria não durou muito, porque os blocos chegavam de fábrica com as medidas erradas, os encaixes não batiam e a segurança da estrutura ficava cada vez mais comprometida a cada tentativa de remendo. O que deveria ser rápido e eficiente virou um pesadelo de 25 bilhões de dólares jogado no lixo. O desfecho da chamada Nukegate foi a falência da construtora e uma dívida que vai precisar ser paga pela população estadunidense ali na conta de luz até 2039. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!